Bom, dando início à nossa série, vamos começar com o que é a telemedicina e na sequência já, Renata, a gente já emenda aí o que mudou ou o que nos diz hoje o CFMV, né? O que o Conselho fala sobre a telemedicina? Tá. O conceito de telemedicina está na resolução 1465, mas de uma maneira bem sucinta, breve mesmo, para que vocês consigam entender o que é telemedicina, é o exercício da medicina veterinária através de algum tipo de tecnologia. Então, aquilo que vocês já faziam, novamente, Sim. A gente precisa frisar isso, aquilo que vocês já faziam. E o que mudou através dessa nova resolução é que a gente conseguiu dar nomes ao que é telemedicina para vocês, aquilo que você estava mencionando. Estava muito jogado, né? A gente não tinha esses conceitos descritos em Exato. Algum local. E aí, através desse conceito de telemedicina, a gente pode determinar os tipos de modalidade de telemedicina. Então, a gente pensa a telemedicina como um grande guarda-chuva. Então, abaixo desse guarda-chuva, a gente tem as modalidades de telemedicina. Então, primeiramente, o que mudou é a gente ter essa descrição dessas modalidades. E o A gente ficava aquela coisa assim... Sem saber exatamente o que é, achando apenas que era teleconsulta. Então, a teleconsulta é uma modalidade de telemedicina. Assim como a teletriagem, assim como a teleorientação, o telediagnóstico, teleinterconsulta e o telemonitoramento. E, na minha opinião, a mudança mais significativa que a gente tem é a possibilidade, hoje, de se realizar a teleconsulta à distância. E aí, isso que gerou uma repercussão de resistência para algumas pessoas, porque nessa teleconsulta, ou seja, nesse atendimento remoto à distância, vai se preterir o exame físico. Sim, acho que esse é o grande... Essa é a grande problemática. Mas a gente precisa deixar claro, até porque eu sei que não tem muita ligação com o seu trabalho, mas é entender que o profissional ele tem total autonomia para decidir se vai trabalhar por telemedicina ou não, com telemedicina ou não. Ele não é obrigado a fazer dessa forma. E a mudança vem, né, na teleconsulta porque a resolução trouxe essa possibilidade, mas tem um pré-requisito. Não é qualquer atendimento à distância que você pode fazer. Além de você determinar a segurança disso, precisa do que a gente chama, a resolução chamou de RPVAR. É uma sigla para determinar relacionamento prévio, responsável, animal e veterinário. Então, precisa desse RPVAR registrado em prontuário. Então, esse é o formato onde você comprova que você já atendeu aquele animal. Fisicamente, presencialmente. De forma presencial. Então, ali, a partir dali, você efetivamente pode fazer um atendimento à distância. Pode ser um retorno? Pode. Pode ser uma consulta, é a pergunta que todo mundo faz. Mas quanto tempo? Você que vai determinar. Um acompanhamento. Também depende do caso. Depende do caso. Então, essa é a importância de vocês, veterinários, entenderem que há uma autonomia sua de decidir. Decidir fazer ou não e qual o tempo que você vai determinar sendo seguro para fazer esse atendimento remoto. Mas precisa do RPVAR. Então, não pode ser, por exemplo, um cliente novo. Então, certo. A teleconsulta, ela inovou sim nesse aspecto, mas lembrando, porque lá no Código de Ética, a gente tem um artigo inciso dizendo que é infração ética receitar sem prévio exame clínico, que é a anamnese de exame físico completo. Então, isso continua valendo. O que a telemedicina trouxe através da resolução 1465 é mitigar isso aí para dizer, opa, eu posso, desde que haja o RPVAR. Então, com o RPVAR, esse exame clínico prévio existiu, desde que registrado em prontuário. Perfeito. E aí onde entra a nossa área, né? O telediagnóstico, né? O diagnóstico por imagem. Tem isso? Ele está embaixo desse guarda-chuva? O telediagnóstico é uma das modalidades de telemedicina. E, inclusive, eu usava muito essa modalidade para explicar para o veterinário que não conseguia compreender. E é totalmente... vou ser redundante, é compreensível que não saibam, porque isso é um assunto muito novo para todo mundo, né? Sim. Vocês não tiveram isso na faculdade, a gente vai precisar... A gente vai precisar renovar os nossos conceitos, né, se atualizar, e a telemedicina é nova até na medicina humana, então a gente precisa lembrar o veterinário, ou então relembrá-lo, que o telediagnóstico já acontecia. Então, quando eu mencionava essa modalidade para falar, vocês já fazem telemedicina, não fiquem tão resistentes, porque isso já acontece, vocês se aproveitam
dessa prerrogativa de poder fazer esse telediagnóstico há muito tempo. E aí eles falam, é verdade. Então, o telediagnóstico está lá previsto na resolução como uma modalidade de telemedicina, onde há esse laudo feito à distância, de maneira remota, por um outro profissional. Aquele que efetivamente não foi aquele que realizou o exame em si. Então, isso aí, para mim, talvez uma das modalidades mais simples, porque não gerou nenhuma dúvida, porque já acontecia. Sim. É interessante isso, porque também, apesar de já acontecia, né, você falou, usa isso como exemplo, lá no início, quando a gente começou, também foi um motivo de questionamento, foi um motivo de resistência, né? Na época, diziam assim, vai tirar emprego de veterinário radiologista, teleradiologia, porque os hospitais não vão mais precisar dos veterinários no local, que façam a imagem. Então vai ter um técnico fazendo a imagem, ou o clínico fazendo a imagem. Como que você vai laudar se não foi você que fez a imagem? Ou se você não viu o paciente? Aí depois a gente vai passar para um outro tópico que é justamente isso, né? Essa conversa à distância, a necessidade do prontuário, a necessidade do envio do histórico, da troca. Então, que está aí diretamente envolvida na telemedicina. A gente tem que saber que tudo que é novo vai gerar questionamento. Então, até as pessoas aceitarem, entenderem, e gera medo também. O medo é do novo, daquilo que a gente desconhece. Então, a modalidade de telediagnóstico é uma prova de que deu certo, que é possível fazer, não tem nada de pouco prudente, nada de negligente em atuar dessa forma. E talvez essa vai ser a repercussão daqui a alguns anos, quando a gente for falar de telemedicina, daqui a 10 anos, já tá outro... Sim, outro patamar, outro patamar, outros questionamentos talvez venham. Lógico, outro tipo de mercado aconteceu, se ampliou, e a gente nem consegue mensurar agora, né? Porque a tecnologia hoje é tão rápida, né? Então a gente só consegue pedir ou solicitar para que as pessoas leiam, conheçam e depois busquem questionamentos, antes de só reproduzir algum tipo de contexto negativo que a gente vê por aí pela internet. Sim, não só pela internet, às vezes mesmo em reuniões profissionais, né, em sala de aula, que a gente sabe que às vezes acontece, então alguém que está lá, né, para ensinar, para trazer conhecimento, acaba pregando. Também não conhece. Às vezes também não tem o conhecimento total daquilo que está acontecendo, né? Então a gente sabe que, infelizmente, as pessoas acabam recebendo informações, essas informações ficam um pouco aí deturpadas, ou elas são em cima da opinião pessoal, sem o real conhecimento do que está escrito ou daquilo que da abrangência também, né? Da abrangência, é igual a roda, a gente não tem mais como voltar atrás. A gente tem que pensar na medicina veterinária também com a demanda que vocês vão ter. Eu costumo falar a gente, mas eu não sou veterinária, né? Sou só advogada. Mas tá quase, né? Mas eu sou cliente, né? Sim. Eu sou cliente. Melhorando. E essa demanda que a gente tem que raciocinar, esse mercado hoje, ele pensa de uma maneira mais tecnológica, eles querem tudo mais rápido. Então, será que... Existe uma necessidade. Uma necessidade de mudar. Então, a gente tem que tentar ver se a medicina veterinária, do jeito que está acompanhando isso. Então, eu só consigo ver benefícios. Aí, sem ferir, né, o nosso código de ética. Então, eu particularmente acho que fiquei aliviada, né, com vir alguma coisa por parte do Conselho Federal que organize, que regularize. Quando a gente fala de imagem, aí puxando para o meu laudo, telediagnóstico, que a gente já está aí um tempo, mas a gente sabe que tem gente que faz telediagnóstico, fazia telediagnóstico, assim como eu acredito que acontecesse na teleconsulta, pelo WhatsApp, Com certeza. De uma forma qualquer, né? Sem critérios, sem o conhecimento prévio do paciente, ou sem todos os dados, só com meia informação, sem um prontuário envolvido, a imagem enviada de qualquer forma, sem né? qualidade. Então, sem qualidade de imagem, a gente sempre frisa, em outros vídeos nossos a gente fala, é necessária a imagem em qualidade médica, em DICOM, enviada através de um sistema. Então hoje a gente sabe, tem que enviar através de um sistema de proteção, de dados, 2 pontos. Então eu acho que veio para organizar, né? E eu vou dar uma opinião um pouco mais incisiva dentro dessa sua explanação. O que eu acho que acontece, o que eu acredito que aconteça na verdade, não é o desconhecimento sobre telemedicina, é o desconhecimento sobre
como trabalhar de maneira ética. Como fazer um trabalho com o menor risco jurídico possível. Porque se ele tivesse o mínimo de noção da repercussão negativa que isso pode gerar para a profissão dele, para a imagem dele, do hospital dele, da clínica dele, trabalhar desse jeito, sem falar em violação LGPD, que nem é minha especialidade. Mas dentro disso que você acabou de falar, a gente tem vários problemas. E que uma noção mínima de prevenção jurídica já evitaria que ele agisse dessa forma. E não tem nada a ver com telemedicina. Exato, perfeito. Então tá bom, Renata. Vamos para próximos tópicos? Vídeo.